Bom dia a todos, todas, especial aos estudantes aqui presentes, aos professores, ao CEPERS, que está aqui sim, né, tem representação, a Alessandra, a Ana estava aqui, e já de imediato reconhecer o trabalho do CEPERS. Aqui alguns vereadores acabam tentando mudar o foco e tentar fazer com que o vilão da história seja o CEPERS, mas o vilão da história está no Piratini, e é o governador Eduardo Leite. Se o governador Eduardo Leite não tentou dialogar com o CEPERS até apresentar a proposta na Assembleia. Depois que apresentou a proposta, daí agora quer discutir. Na verdade, quer fingir que está construindo coletivamente, quando já apresentou a bomba para ser votada. Se ele quer realmente dialogar, ele que retire a proposta da Assembleia e que procure, então, o CEPERS para conversar. Porque, senão, é só fingir, é só fazer de conta. E não dá, né? Essa proposta que está na Assembleia é uma proposta que acaba com o plano de carreira dos professores. Ela acaba porque, no final, ela vai ter várias mudanças e que vão acabar prejudicando. Vai acabar com o triênio, o professor que já ganha pouco vai ganhar muito menos. É importante dizer também que, com esse pacote, todas as atividades sindicais, assembleias, não serão mais contadas como aula letiva, né? Então, vai acabar fazendo com que as pessoas participem cada vez menos, né, das atividades sindicais e da luta por uma educação melhor. Nessa proposta que está na Assembleia, quanto mais qualificado for, né, na verdade, hoje já tem um plano de carreira, quanto mais qualificado é o professor, ele ganha mais. Ele ganha 100% mais, o doutor, professor que é doutor, ele ganha 100% mais de quem só tem o magistério, que seria, né, o básico. Então, com essa nova proposta, essa diferença seria de 7% apenas do salário. Então, é uma brincadeira. Quem que vai querer se qualificar para ganhar 7% a mais do que o nível mais básico do ensino, do quadro de carreira? Então, são medidas que vêm para prejudicar cada vez mais. O triênio não vai mais ter, que a cada 3 anos o servidor ganha um aumento do seu salário. Não existe mais o salário, vai passar a subsídio, isso quer dizer, é uma base fixa para todos os professores. Nessa medida ainda vai entrar a tal da meritocracia, né? O tal do critério de meritocracia. Um dos critérios, então, para ter gratificação, até no estágio probatório, que é se vai reprovar ou não. E aí, como é que vai ser esse ensino? Os professores vão estar chegando e não vão se reprovar muito, daí não passam no estágio probatório. Então, tem muitas coisas que ficaram no meio do caminho nessa proposta, que, na verdade, a gente vê que não é pensar no professor. O professor do Estado do Rio Grande do Sul é um dos professores que menos ganha no Brasil. No entanto, os professores, e aí eu vi aqui algumas pessoas criticando o governo Tarso, mas é importante dizer que em 2014 foi o ano em que o professor ganhou mais próximo do salário do piso nacional. Ficou em torno de 74% do valor do nosso piso estadual, era 74% do valor do piso nacional. Não era o piso nacional, mas foi o momento da história em que mais se aproximou os salários. Então, quem critica, né, na verdade, a gente era feliz e não sabia, porque depois de lá para cá teve parcelamento de salário, agora os professores estão ganhando o salário do mês de novembro, vão receber lá em dezembro, e assim vai, né? Tá sempre pagando o 10º, tudo vai sendo atropelado, tem que financiar o seu próprio salário. Hoje tem professor adoecendo, sim, né? Professores doentes que estão dando aula, professores, aqui quando o Anderson falava, professores com câncer, eu conheço professores com câncer que estão em sala de aula, professores que estão fazendo faxina, estão fazendo doce para vender, estão fazendo de tudo, menos conseguindo pensar em dar aula. Então, o professor não consegue dar aula, né, de forma séria para conseguir realmente, porque também tem sua vida. Os professores são seres humanos, e têm suas vidas, têm suas famílias e precisam sustentá-las também. Então, não adianta cuidar dos filhos dos outros e não conseguir cuidar da sua própria família. E aqui eu deixo toda a minha solidariedade, meu apoio aos professores.
Esse pacote é um pacote recheado de maldades. Ele vem atacar os professores, os policiais, todos os servidores públicos. É importante dizer que tem outros setores também que estão em estado de greve ou paralisados em alguns momentos, mas os professores aqui e os estudantes têm sido bastante firmes nessa luta junto com os professores. Ontem a gente viu um movimento no João Triquês, os estudantes do João Triquês fizeram um movimento na entrada da sala, em sala de aula. Aqui a gente vê uma grande mobilização do Cristóvão, mas também de outras escolas também presentes. E essa mobilização ela precisa estar na rua mesmo, porque vocês estão prestes a fazer um vestibular. Vocês estão prestes a fazer um vestibular e o governador não está nem aí. Está provocando uma paralisação sem pensar que até agora, em novembro, tem estudantes no estado do Rio Grande do Sul que não tiveram aula de matemática. Em novembro. Não tiveram aula de matemática. E o ano que vem, com todos esses professores que estão saindo, se aposentando, mesmo de forma proporcional, com medo desse pacote, já foram, em uma tarde, eu tenho um relato de quase 300 professores pedindo aposentadoria. Então, se faltou professor esse ano, com esse pacote, quantos professores vão faltar o ano que vem? Como que a gente vai iniciar o ano letivo o ano que vem, sem professores, com os professores desmotivados? Que tipo de ensino o Estado está pensando para os nossos jovens? Que tipo de ensino esses jovens vão ter para conseguir passar no vestibular e garantir a inserção aí no mercado de trabalho de uma forma mais qualificada no futuro? Não está se pensando nisso. Está se pensando em economia? Ah, tá. Se tivesse, estaria repensando as isenções fiscais, teria outras formas para cortar privilégio de CC, corta o número de CC, mas não, a medida é cortar em quem menos precisa. Em quem mais precisa, nos professores que têm o salário menor no estado do Rio Grande do Sul. Com essa proposta do governador, no plano de carreira, o professor ele vai entrar, hoje o professor consegue chegar até o final do seu plano de carreira ganhando 4,5 a mais do que entrou. Com a nova proposta, vai ser 1,5. Que professor vai querer viver em sala de aula, sem condições, sempre sendo avaliado, não pode reprovar, não pode avaliar direito os alunos, sem condições físicas, a escola caindo aos pedaços, recebendo parcelado, sabendo que a aposentadoria vai ser uma miséria, vai trabalhar a vida inteira e enlouquecer, e ainda no final receber uma miséria, ganhar 1,5. Quem vai querer ser professor do Estado? E aqui o Cristóvão, a gente sabe, tem magistério, tem estudantes que estão se preparando para serem professores. E que tipo de professores a gente vai pensar se a gente oferece esse tipo de condições? Então, eu quero aqui me solidarizar, dizer que a luta está iniciando, mas essa medida desse governo Eduardo Leite é um modelo que a gente já vai ver também a nível nacional, com o ministro Paulo Guedes já tem falado em ações muito semelhantes a essa, de acabar com o serviço público. E acabar com o serviço público é acabar com uma educação que pensa em qualidade, e que pensa numa educação que dialogue com o contexto social em que a escola está inserida. E não é isso que a gente tem visto. Vereador Kiko, tem sua parte. Vereadora Denise, obrigado. Não é porque está lotado hoje, mas todos têm o direito de saber o posicionamento de cada vereador aqui, como fomos cobrados. Eu cobro seguidamente, que tem no meu partido o deputado Gaúcho, né, que esse pacote tem que votar contra. Mas não posso só aqui também dizer que estou cobrando. Tenho que ver depois do voto, chegar aqui e dizer se ele votou contrário ou não. Porque muitos fazem agora aqui a fala que vamos cobrar, estamos pressionando. Mas no dia do voto, no outro dia nós temos que aqui estar falando também. E o governador de atualidade e o antigo também, ficam doando bens públicos para outras entidades. Foi doado essa semana, passou na Câmara dos Deputados, a semana passada, ou seja, foi doado para um clube de futebol, uma área que é do Estado. Por que não reforma as escolas? Por que o outro governador que tinha o vice do meu partido que eu cobrei, vocês ficam fazendo presídio, trocando por bens públicos, reforme as escolas? Se está faltando dinheiro, quantos bens públicos tem do Estado aqui em Caxias do Sul sendo utilizado por entidades, por empresas, que ninguém sabe e fica escondido? Por que não vem à tona e se faça dinheiro daí, mas não se faça dinheiro, não se faça caixa com o salário dos professores, tirando a dignidade? Uma vez era orgulho dizer que era professor, hoje é vergonha. Meu falecido pai era professor.
Obrigada, vereador. Então, para finalizar, apenas dizer que a bancada do Partido dos Trabalhadores, do PT, é contrária ao pacote Eduardo Leite e fará oposição acirrada na Assembleia, assim como já vem fazendo. E aqui, na Câmara de Vereadores, a gente já aprovou uma moção que trata sobre a questão do pacote Eduardo Leite e com um enfoque na pauta dos professores. Há 15 dias atrás, o CEPERS estava aqui, tinha outros professores também que acompanharam. Então, já foi entregue, inclusive já foi encaminhado para a Assembleia Legislativa e para o governador Eduardo Leite.